Olá, amigos. Como passa o tempo, né? Chegamos aí praticamente quase a metade da lição desse trimestre. Hoje estamos na 6ª lição e durante todas essas semanas nós vimos que devemos fazer amigos para Jesus, ter a alegria de participar na obra de Deus. E creio que há muitas perguntas, entre elas, onde, como. O título da lição de hoje vem dizendo possibilidades ilimitadas. Ao ler esse título, lembrei dos discípulos. Na grande comissão, Jesus então ali disse: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Interessante que este ide, ou a grande comissão, não é uma opção, é um mandamento, é uma ordem divina. Ir e levar a mensagem de Deus. E Jesus então logo disse que aquele que crê nessa mensagem que você vai levar e for batizado, será salvo. Eu posso imaginar a mente dos discípulos ali, homens humildes, simples pescadores, a maioria deles, começou a pensar como nós iremos fazer isso. E aí então Jesus, ele diz o seguinte, está em Marcos, no capítulo 16, versos 17 e 18, diz assim: e estes sinais acompanharão os que crerem, em meu nome expulsarão demônios, em novas línguas falarão, pegarão serpentes com as mãos, e se algo mortífero beberem, de modo nenhum lhes fará mal. Sobre os enfermos imporão as mãos e eles serão curados. Ah, meu amigo, Deus não chama os capacitados, mas Ele capacita a todos aqueles que se prontificam e deixam ser usados por Ele. Este é o nosso Deus. A escritora Ellen White, ela diz o seguinte, no livro Ciência do Bom Viver, página 159. Não pode haver limite à utilidade de uma pessoa que, pondo de parte o próprio eu, oferece margem à atuação do Espírito Santo em seu coração e vive uma vida inteiramente consagrada a Ele. Este é o Espírito Santo, não há limite para Ele. Quando uma pessoa deixa ser usada. Deus quer usar você. E por isso, hoje vamos falar acerca dos dons espirituais. A igreja tem diferentes dons, unidos num só objetivo, no serviço de salvar pessoas. Há diferentes dons. Nós encontramos na Bíblia aí, Romanos 12, 1 Coríntios 12, Efésios capítulo 4 e 1 Pedro também capítulo 4. Nós vamos ver ali colunas, né, mencionando ali vários dons. Para alguns estudiosos aí da Bíblia, chegam a dizer que podemos encontrar cerca de 30, 33 dons do Espírito mencionado na palavra. Há um outro escritor que ele chega a mencionar 52 dons. Muitos são os dons. Diferentes são os dons. E Deus usa todos eles com um fim e um propósito. Você vai perceber que Mateus tinha o seu dom, João também tinha as suas habilidades, Tomé, Felipe, cada um tinha a sua forma de ser usado por Deus. Mas unindo esses dons, alcançaram então um propósito único, que é levar a mensagem de Deus. Antes de tratar de alguns assuntos, quero lembrar você o seguinte. Há alguns conceitos aí sobre dons do Espírito Santo. Nós devemos separar alguns pontos. Primeiro, devemos entender que há questões que devemos chamar de graça do Espírito. O que significa isso?
é a salvação operada por meio do Espírito Santo, ou a confirmação de que aquela pessoa, ela está sendo aceita, chamada por Deus. Por exemplo, em Atos capítulo 11, verso 17, quando Pedro veio, né, para ali confirmar o que Deus havia feito por meio dele a Cornélio. E ele diz assim: como podia rejeitar o batismo que aquele como nós recebeu o Espírito Santo? Então o Espírito Santo estava confirmando ali, né, a operação dele de salvação em Cornélio e sua família. Um outro ponto é fruto do Espírito Santo. Isso nós encontramos em Gálatas capítulo 5, verso 22 e 23, que na realidade são virtudes de caráter que Deus então outorga aos seus filhos, tá? Aquele que realmente serve a Deus, eles são dotados de um caráter, são agora alegres, amam, são felizes, bondosos, temperantes, enfim. Esses então são fruto do Espírito Santo, tá bem? E terceiro, dons do Espírito. E esses dons são qualificações, habilidades espirituais que o Espírito Santo também, ele acaba outorgando para o serviço da causa de Deus. Esses são dons espirituais. Uma coisa é clara, todos nós temos dons, todos. Na parábola, por exemplo, dos talentos, todos receberam o seu dom. Ninguém ficou sem um dom. Todos nós temos. E no texto que nós acabamos de ler, já deixa claro isso, né? Em 1 Coríntios, no capítulo 12, está aí Paulo falando sobre os dons, e ele então chega a dizer, eu vou ler novamente para você o verso 11, que diz assim: entretanto, o mesmo e único Espírito realiza todas estas ações, e ele as distribui individualmente a cada pessoa, conforme deseja. Todos nós temos dons. Você tem um dom. E se tem um dom que todos nós temos, é o dom de testemunhar. O que é testemunhar? É falar do que Cristo tem feito na nossa vida, tá? Então, o testemunho já é um dom que Deus outorgou a você, tá? Uma outra coisa, devemos separar o que são dons espirituais e o que são talentos naturais. Bom, os talentos naturais também são dados por Deus. Tem pessoas que já nascem com o dom, né, da música, até mesmo por uma questão de genética, né, toda a família ali canta, então ele nasce com aquele dom, ou esse talento para cantar, tá? Mas qual é a diferença de um talento e de um dom? Bom, o dom, ou você quer saber o que é um dom espiritual, são todas aquelas qualificações ou habilidades usadas na causa de Deus, para a adoração a Deus, para a salvação de pessoas, tá bem? Alguns cometem assim o erro de achar porque cantam na igreja estão exercendo dons. Olha, se o cantar ele não tem um princípio de adoração e também missiológico, né, de missão, de salvação, isso não é um dom. É apenas uma habilidade ou um talento natural. Tá bem? O dom é aquilo que é usado para Deus e para a causa de Deus. Tá? Então todos nós temos dons. E sabe, quando alguém deixa de exercer um desses dons, todo o corpo da igreja sofre. Por isso que Paulo, ele compara, né, os dons espirituais da igreja como um corpo. Assim como o corpo tem aí a mão, o olho, a boca, o ouvido, e todos eles contribuem, né, com um propósito, assim também cada dom na igreja contribui para um grande propósito.
responsabilidade, então, é de todos. Essa é a responsabilidade. Alguns chegam a dizer assim: pastor, eu não quero ter compromisso com a igreja. Daqui a alguns meses, né, a igreja reúne para escolher a nova liderança da igreja. Alguns dizem: olha, não me escolhe porque eu não quero ter compromisso. Quero colocar duas coisas para você. Primeiro, não é a igreja que escolhe, não é a igreja que chama. O chamado é de Deus. E segundo, o seu compromisso não é com a igreja. O seu compromisso é com o dom que Deus te deu. Tá? Porque um dia iremos prestar conta de tudo isso. O que estamos fazendo com o dom que Deus nos otorgou? Então, o seu compromisso é com o dom que Deus te deu. O que você está fazendo com ele? Tá? Então, há diferentes dons e Deus quer usar todos eles. Um outro ponto, quantas pessoas dizem assim: ah, mas o meu dom, eu não sei pregar, eu não consigo ir à frente, não sei dar um estudo bíblico. Sabe, cada dom tem o seu valor especial. E não existe dom de pouca importância para Deus. Aqui mesmo no capítulo 12 de 1 Coríntios, no versículo 22 em diante, diz assim: ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são essenciais, e os membros do corpo que julgamos ser menos honrosos, nós mesmos os tratamos com maior honra. E os membros que em nós são vergonhosos, vestimos com decoro especial, enquanto os membros mais apresentáveis dispensam qualquer tratamento especial. Todavia, Deus estruturou o corpo, atribuindo maior honra aos membros que dele tinham necessidade. Observou? Então, não existe dom de pouca importância. Eu conheço anciãos de igreja que não pregam, mas consegue organizar um programa, um culto. Então ele tem essa habilidade. Conheço um irmão, o irmão João, ele também não prega, mas sabe, a maioria dos batismos na igreja, as pessoas então ali ao ser batizadas dizem assim: olha, um dos motivos de eu estar aqui é por causa do irmão João. Carismático, e sabe qual é o dom dele? Ele é o recepcionista da igreja. Ele recebe a todos com alegria, está sempre pronto e trata a todos de uma forma igual. Criança, jovem, adulto, todos para ele são tratados da mesma forma. Olha que dom, tá? Então, use o seu para a causa de Deus. Sabe, Deus é o doador de todos os dons. É Ele quem doa. No livro de Tiago, no capítulo 1, diz que toda boa dádiva vem do alto. É Deus quem dá, é Deus quem concede. Efésios capítulo 4, verso 8, diz que o Senhor, subindo às alturas, Ele concedeu dons aos homens. Isso é uma dádiva, é um presente de Deus. Já disse isso. Olhando para nós, não vemos como ser usados por Deus. Mas Deus não olha para aquilo que somos, e sim para aquilo que possamos nos tornar nas mãos dele. Então é Ele quem distribui os dons. Quando nós olhamos para Jesus, por exemplo, em Atos, no capítulo 2, do verso 38, ali diz que nós recebemos o Espírito Santo. Mas no capítulo 10, também no verso 38, diz que Jesus ele foi ungido. E quando aconteceu este momento em que Jesus então foi ungido, se você vai lá em Mateus capítulo 3, o verso 16 e 17, está se referindo ao batismo de Jesus. E há um texto que me chama muito a atenção, que está em 2 Coríntios, no capítulo 1, e o versículo 21, que diz assim: ora, o Deus que faz com que nós e vós permaneçamos firmes em Cristo,
Ele nos ungiu. E quando isto, no batismo, Pedro diz assim: arrependei-vos e sejam batizados em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, aquele que foi batizado, ele então recebe dons do Espírito Santo, tá? Então você se sinta ungido por Deus, habilitado por Deus para poder então fazer aquilo que está ao seu alcance. Sabe, às vezes chegamos na igreja e damos mais assim valor à questão de um pregador. Mas chegamos na igreja, a igreja está limpinha, ornamentada. E sabe quem que fez isso? Não foi o pregador. Encontramos tudo em ordem, tudo no local. O programa acontece de uma forma bem organizada. Ah, se não fosse a zeladora da igreja. Ah, se não fosse um ancião. Então, cada um trabalhando para que um culto possa acontecer. Sabe, eu lembro de muitos irmãos que marcaram a minha vida. E não marcaram porque pregaram um sermão na igreja. Não. Não marcaram porque cantaram um hino especial na igreja. Mas marcaram pela experiência, e pelo exemplo, e pelo testemunho, e pela dedicação. Esses são aqueles que fazem a total diferença. Sabe por quê? O outro ponto da lição diz assim: o propósito dos dons espirituais. Qual é o maior propósito? Se nós voltarmos aí, no capítulo 12 do 1 Coríntios, Paulo diz assim no verso 7: a cada um, contudo, é concedida a manifestação do Espírito com a finalidade de que todos sejam beneficiados. Tem um propósito. Tem um propósito. E nós podemos tirar alguns aí na palavra de Deus. Por exemplo, Efésios capítulo 4, versículo 12 até o 14, você vai descobrir que o dom ele é para a edificação do corpo de Cristo e não para a divisão do corpo de Cristo. Eu vejo em alguns dons, em algumas igrejas, como por exemplo o dom de línguas, que as pessoas falam, né, a glossolalia. Isso tem trago divisões na igreja. Eu fui batizado no Espírito Santo, né? Você não falou, você não foi batizado no Espírito Santo. Parece que esse dom, né, ele qualifica as pessoas para um posto maior. Esse não é o objetivo. O segundo ponto que eu tiro aqui como propósito dos dons espirituais é cumprir o plano de Deus sobre a sua vida. Leia depois 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 4 a 9. É uma forma de Deus trabalhar em você, Deus capacitar você, tá? Então, quando Deus te dá o dom, a primeira coisa, Ele está trabalhando em você. E por último, tá? É cumprir o plano de Deus para salvar outros. Como eu disse, Deus quer usar a mim e você como uma ferramenta especial na salvação de pessoas. O corpo de Cristo, ele não pode ser dividido de forma alguma. Alguns hoje têm um dom especial, isso eu vejo também em várias denominações. Pelo fato de ser um presbítero, começar a desenvolver alguns talentos, alguns dons, dali a pouco está saindo e abrindo uma outra igreja para ele, ou um outro ministério. Meu amigo, o corpo de Cristo não pode ser dividido, tá? Cada um usando as suas habilidades numa unidade para um propósito, e esse propósito é Deus, tá? Uma outra questão não é para o egoísmo, ou para a satisfação própria, ou o aproveitamento próprio. Como Simão, né, que queria o dom para poder, então, ganhar dinheiro através disso. Ou ser reconhecido e ser visto por outros. Esse não é o objetivo dos dons espirituais. É para a edificação do corpo de Cristo.
para que Deus realize em você o plano dele para a sua vida. E por último, para que outras pessoas possam ser alcançadas por meio de você. Agora, como descobrir os seus dons? Como descobrir este dom? 1 Coríntios, no capítulo 1, e na realidade o verso 4, diz assim: sempre dou graças a Deus por vós, pela graça de Deus, que vos foi concedida por Ele em Cristo Jesus, pois em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento, porquanto o testemunho de Cristo foi confirmado em vós, de maneira que não lhes falte nenhum dom espiritual, enquanto aguardais a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. Não devemos deixar faltar nenhum dom. E no verso seguinte ele diz assim: Ele os conservará firme até o fim, de modo que sereis irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Devemos descobrir os nossos dons. E como fazer isso? Primeiro, por meio da oração. Lucas capítulo 11, verso 13, diz que Deus está concedendo o Espírito Santo a todos aqueles que clamarem. Tiago 1,5 diz que quer sabedoria? Peça a Deus. Mateus disse: pedi e dar-vos-á, buscais e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Sabe, este é o nosso Deus. Primeira coisa, você precisa pedir. Segundo, você precisa colocar à disposição, tá? Terceiro, estar pronto a servir. Sabe uma das tristezas que bate hoje no meu coração? Muitos têm colocado na igreja na posição do ser servido. Só quer ser servido. Mas na realidade, a igreja é composta daqueles que estão ali para servir. Assim como Cristo, que não veio para ser servido, mas para servir. Assim deve ser o seu corpo. Assim deve ser a igreja. Então, se coloca à disposição para servir. Um outro fator, nunca diga não. Tá? Nunca diga não. Se você é chamado para fazer uma oração, se você é chamado para acompanhar o grupo de louvor, vá. E através deste sim, você vai encontrar então qual é o seu dom, tá? E você possa estar aí desenvolvendo este dom qual você descobriu. Não, este é o meu dom. Desenvolva ele, tá? Seja na música, seja na oração, seja na pregação, você possa estar desenvolvendo. Cristo, por meio do Espírito Santo, é Ele que efetua em nós tanto querer como o realizar, tá? Descubra os seus dons, tá? E o último tópico aqui da lição diz assim: desenvolvendo os dons. Você lembra da parábola dos talentos? O Senhor, Ele veio, Ele deu 5 talentos a um, 2 a outros e 1 talento ao último. Então, ninguém ficou sem talento. Todos receberam o seu talento. Agora, qual é o ponto-chave na parábola dos talentos? Sabe, o ponto-chave ali, ou o ponto alto, está na fidelidade no uso do talento ao qual o Senhor deu. Essa é a questão. O ponto alto ali não está na multiplicação dos talentos. Na realidade, quando você desenvolve o seu talento, automaticamente é como uma corrente. Outros dons vão se unindo. Então, isso é um processo. Mas o ponto alto é a fidelidade com relação ao uso desse talento. Ah, meu amigo, como Deus almeja ver você sendo um instrumento usado nas mãos dele, desenvolvendo o seu dom. Como eu já disse, quando alguém deixa de exercer um dom, todo o corpo sofre. Não é assim que acontece com o nosso corpo? Quando um membro está mal,
os outros também acabam sofrendo com isto. E assim também é a igreja. Então, volto no conselho de Paulo aqui, quando ele diz, de maneira que não lhes falte nenhum dom espiritual. Descubra qual é o seu dom, se envolva na casa de Deus, deixe ser usado por Ele, se coloque à prontidão, esteja disposto a servir e sabe, Deus vai usar você de forma poderosa, Ele vai te usar. Olha o que diz a escritora Ellen White, no livro, em uma das suas cartas, 260, que diz assim: somos membros da família de Deus, e todos nós, em maior ou menor grau, foram confiados talentos dados por Deus, e somos responsáveis por sua utilização. Seja nosso talento grande ou pequeno, devemos usá-lo em serviço de Deus e reconhecer o direito de todos os outros de usar os dons que lhes são confiados. Nunca devemos menosprezar o menor capital físico, intelectual ou espiritual. Você sabe o que é um talento? O talento, na época de Jesus, ele custava 10 vezes mais um denário. O que é um denário? O denário era o salário de um dia. Isso quer dizer o quê? O talento era algo de grande valor. O que Deus colocou em tuas mãos é algo que tem um grande valor. E Ele confiou isto a você. Use na causa, tá? Lembre-se, não há limites para Deus. Não há limites. Deus quer usar você. E se você deixar ser usado por Deus, você vai ver maravilhas acontecendo. Maravilhas. Deixe ser usado. Coloque hoje nas mãos de Deus: Senhor, me ajude a descobrir o meu dom. Dá-me força para que eu possa unir a este corpo sendo um membro ativo, pronto a servir, pronto a fazer a minha parte e permitir então que esse corpo cumpra a sua missão, a qual o Senhor confiou à tua igreja. Olha, que Deus abençoe. Que você possa estar aí aprendendo muito desta lição. Mas acima de tudo, vou orar para que o Espírito de Deus incomode você e te dê força para poder então estar colocando em prática o dom a qual o Senhor o confiou. Um abraço, até a próxima semana, no nosso próximo estudo, que vem aí como o título Compartilhando a Palavra. Um abraço a todos e que Deus os abençoe.